Outra coisa também importante é a transição, o processo de transição. Falei um pouco até de púlpito, né, esses dias. O processo de transição, ele é alguma coisa de grande responsabilidade. Então, do louvor eu não senti tanta transição, porque tinha duas pessoas fazendo o ministério ao mesmo tempo, então aquilo, de certa maneira, ia fluindo. Agora, no ministério pastoral, já é um outro peso, uma outra responsabilidade. Foi consagrado pastor em 2015, sempre em janeiro, né? Os aniversários da igreja sempre são nessa época. Então, comecinho do ano, 2015 fui consagrado a pastor e estava atuando como pastor. E depois de 3 anos, 16, 17, 18 eu fui consagrado a pastor presidente, que é o termo que a gente tem aqui, né? Algumas igrejas falam pastor sênior, pastor que é responsável pela igreja. Isso aconteceu da seguinte forma: a gente estava no ano novo, a gente foi lá na igreja do Subirá, né? E a gente estava orando e tudo, a pastora Marli estava orando com a gente, e Deus foi mostrando algumas coisas novas na igreja, até que o conselho, que era a pastora Regina, a pastora Marli, e o meu pai se reuniram, e aí quando eu cheguei lá para almoçar, na casa do meu pai falou assim, a gente tem uma direção de Deus aqui, para fazer a transferência da presidência. Então, você assume, você quer assumir, então chegou o tempo de eu passar e tal. Então, fiquei uma semana sem dormir, né? Depois que essa uma semana sem dormir passou, eu falei, sim, vamos fazer a vontade de Deus. Deus mostrou, Deus confirmou aquilo que a gente quer, aquilo que você quer, pai, aquilo que eu quero, aquilo que as pastoras querem, aquilo que Deus confirmou, então vamos fazer. E aí eu lembro ainda, pai, não sei se o senhor lembra, a gente estava na Maria Osório do Vale e chamou todos os diáconos lá, né? Aí chamou todos os diáconos e meu pai avisou, falou, agora a gente vai fazer a transferência da igreja. Foi uma coisa que surpreendeu um pouco, porque meu pai ainda estava novo, 59, né? 59 anos, então os pastores 59, 60, 70, eles estão assumindo, estão conduzindo. Mas várias coisas aconteceram que corroborou para isso veio no coração do meu pai e tal. Ele avisou, os diáconos ficaram assim meio assustados, né, na época. E a gente foi trabalhando, a gente foi assumindo tudo isso. Então tinha muita coisa que eu já fazia. Então o curso de batismo eu dava, curso de integração eu dava, já pregava no domingo, pregava na quinta, cuidava do Ministério de Diáconos, Ministério de Obreiros ainda não tinha, né? Cuidava do Ministério de Louvor, cuidava da secretaria, cuidava da parte burocrática junto com meu pai fazendo a parte principal e eu só ajudando. Então, já estava meio que atuando nisso. Foi uma transferência de alguma coisa que eu já fazia. O que realmente eu senti foi o peso da responsabilidade. Porque quando você está ajudando, é uma coisa. Quando você é o responsável por fazer, é outra. Então, as pessoas estão de fora. A igreja podia ter isso, né? A igreja podia ter aquilo. É muito legal ter ideia. Eu adorava ter ideias. Agora, quando você assume, você tem uma ideia, você vai ter que fazer a ideia acontecer, aí é outra coisa, né? Então a responsabilidade é muito grande. Então, se algo não está sendo feito, é porque eu não estou fazendo. Então não é mais culpa do pastor, porque o pastor agora sou eu, né? Se alguma coisa poderia acontecer, se a igreja poderia ser diferente, se a gente poderia caminhar para lá, para cá e tal. Então abriu um mundo de oportunidades, de coisas para fazer, de responsabilidade, de organização de horário e tal, junto com o casamento, junto com o mestrado, que começou há pouco tempo. Então realmente conciliou uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio muito grande, e juntou tudo isso. Consequentemente, aumentou muito a quantidade de trabalho, porque foi desenvolvendo o ministério e tudo, e algumas outras áreas já foram sendo transferidas. Então, eu liderei por muito tempo o Ministério de Jovens. E passar o Ministério de Jovens, até hoje, de repente, eu paro com a Gabi e eu falo, amor, que saudade de fazer aquela dinâmica, de fazer aquilo outro, né? Vontade de ligar, porque não, Renan, falta hoje, deixa eu fazer, vai, por favor. Então eu transferi o Ministério de Jovens para o Renan, já fazem 3 anos, ó, o tempo passa. O Renan tem uma pegada jovem ali, tem ideias novas, o ministério está florescendo. E o Ministério de Louvor agora, eu passei para a Karina, e a Karina já está com ideias novas também, está com novos ensaios, novos projetos, está florescendo também, está sendo bênção. Então fiz a transição desses 2 ministérios, e alguns ministérios estão surgindo, né? Assim como surgiu o Ministério das Mulheres, dos Homens, os ministérios que a gente tem hoje. Quando eu orava, pensava na igreja e algumas coisas iam surgindo. Por exemplo, obreiros, né?
uma coisa que a gente não tinha essa categoria, então hoje a gente tem Ministério de Células, uma coisa que nasceu, Ministério de Marketing, Ministério de Intercessão, uma coisa que nasceu, Ação Social, uma coisa que está embrionária, mas assim, daqui a pouco tempo já vai virar um ministério também. O Ministério Infantil se solidificou, se multiplicou, está uma bênção. Então muita coisa aí já está surgindo, está desenrolando, né? Eu queria deixar também o meu depoimento a respeito do início da igreja, assim, que a pastora Marli falou a respeito da família, né? Então, nós também tivemos, e isso eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, da união familiar mesmo que a Simone trouxe, de todos estarem ajudando. Então, a minha mãe, ela me ligava, sabe, sempre na segunda-feira, falando: Regina, a pregação foi maravilhosa, ai, a igreja estava cheia, o louvor foi lindo. Então ela sempre me incentivava, a Simone sempre ajudando. Depois que a Raíssa nasceu, daí a Andréia consagrou a Raíssa na igreja, daí ela já ficou também lá, porque ela pertencia a outra igreja, a Andréia, o Almer e o Renan. E aí a família ficou inteira, né, na igreja. Então foi assim, sempre uma participação familiar, um apoio, né? Porque o começo é muito difícil. É muito difícil a parte, você começar e um chamar o outro, os amigos. Então tudo isso é muito difícil e as pessoas também têm uma dificuldade muito para se firmar, né? Aceita Jesus, aí volta. Então isso daí, esse ministério celular que foi implantado agora, vai ser muito bom nisso, porque vai conseguir, às vezes a gente se perde, né? Como pastor, você fala: nossa, faz tantas semanas que a pessoa não vem na igreja, você acaba se perdendo. Agora, com o ministério celular, vai ter um líder ali que vai ficar de olho naquela pessoa, vai estar vendo se ele falta ou não. Então isso vai ser muito importante também no crescimento, no desenvolvimento da igreja. Então teve muitas fases maravilhosas. Essa fase também que em 2006, mais ou menos, ali na Gaspar Conqueiro, foi a fase do crescimento, da colocação ali do Ministério de Danças, que não tinha na igreja. E aí eu lembro que a festa de dezembro nós fizemos no colégio Joana d'Arc, e lá fomos com todos os amigos e muitos convidados, e foi uma apresentação lindíssima, ficou muito bem elaborado tudo. Levou o louvor inteiro, a Simone, que era a ministra do louvor, fez um coral maravilhoso, dirigiu aquele coral, e foi uma festa maravilhosa. Então eu vejo assim que nós, desde o começo, tivemos muita garra, né? Sempre a gente fez tudo com muito empenho, com muita dedicação, com muita vontade de realmente prosperar o reino de Deus. E eu vejo que isso é uma marca nossa. E eu creio fielmente na palavra de Deus, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então a nossa colheita vai ser muito grande, já está sendo, e nós vamos colher cada vez mais no reino de Deus. Eu creio muito nisso, na recompensa de todos os que estão envolvidos nessa obra e de todos os líderes, diáconos, líderes de ministério, presbítera e tudo que ela tem feito hoje. A presbítera está com Ministério de Mulheres, Ministério de Células, Ministério Infantil, agora com a Amanda coordenadora. Então, tudo assim tem acontecido na pandemia, agora o marketing também é muito importante para o desenvolvimento de tudo isso, né? Porque as pessoas em casa podem ver o que a igreja está fazendo sem estar na igreja. E eu vejo muito bacana também, nesses 22 anos, que muitas pessoas, por a igreja ainda não ser grande, elas se desdobram mesmo. O que a presbítera Simone falou no começo. Então, a mesma pessoa está no louvor, está no marketing, está no infantil. Então, o que é isso? É vestir a camisa mesmo. Então, realmente, às vezes, a família de quem está trabalhando com a gente se assusta. Mas você está todo dia na igreja? Mas a gente nunca fez pressão, falar, você tem que vir. Então, você tem que se dedicar bem no que você está, mas a gente nunca fez pressão de assumir mais de um ministério, né? E pessoas têm assumido e têm ido bem, isso é fantástico. E outro ponto que eu vejo, como a pastora Mari colocou no começo também, eu não vejo o ponto familiar como um ponto negativo. Eu acho que durante um certo tempo, às vezes, mas
é a família deles. Hoje não dá nem para falar isso, porque a igreja cresceu e tem muitas famílias envolvidas em todos os cargos, todos os ministérios, né? Mas o fato dela ter sido fundada por famílias, eu creio que mostra credibilidade. Então é muito fácil, de repente, hoje, né? Alguém faz uma propaganda linda via marketing, seja TV, seja o que for, e aí a pessoa tem aquele ar ali, todo honesto. A pessoa vai um dia na igreja do pastor e fala: meu, ele é o mais honesto do mundo. Nunca conheceu fulano. Eu amo o pastor não sei o quê. Assistiu no YouTube, 2 pregações. Agora a pessoa testificar honestidade de quem ela está convivendo há 22 anos é outra coisa. Então eu vejo isso como um ponto positivo. Uma coisa é alguém que assistiu uma pregação minha e Deus deu graça naquele dia, eu fui bem, e falar: o Michel é maravilhoso. Que menino maravilhoso. Legal, fico muito feliz. Mas outra coisa é alguém que te conhece há mais de 20 anos e fala: Michel é um cara bacana. Ele vai lá, ele realmente é honesto, ele é íntegro naquilo que ele faz e tudo. Então esse testemunho que eu acho que os 22 anos alcançaram, que vale muito a pena, que eu vejo... é um dos principais legados da vida do pai, que trabalhou no serviço público e não se corrompeu. E tem essa marca. Ninguém que trabalhou com ele pode falar que ele nunca ganhou um centavo por fora, mesmo tendo oportunidades. Então, teve uma vida íntegra, construiu isso. E hoje, eu creio nessa colheita, não só uma colheita no sentido de crescimento, mas uma colheita no sentido de reputação. Porque eu vejo hoje o evangelho sendo destruído, muitos escândalos, coisas desse tipo. E você tem uma igreja onde você conhece os pastores há 2 décadas, onde qualquer um que conhecer a gente pode vir, pode perguntar para o meu tio que me viu nascer se eu sou uma pessoa que presta ou não. Então eu acho que isso dá uma credibilidade muito grande, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso conta a nosso favor e não contra. É verdade. Nós, assim, já estamos tomados pela emoção várias vezes, né? Nós nos reunimos para orar. Mas, assim, conversamos também. Mas para relembrar, assim, as coisas que aconteceram na igreja em 22 anos, é muito tempo, né? Então, vem algumas coisas na nossa mente. A presbítera já chorou, a Regina está com a voz embargada. E a emoção vai tomando conta da gente. Não, assim, pelas vitórias que a gente teve, mas pelas lutas, né? As lutas, elas doem bastante, elas sacrificam o corpo, a alma, o espírito, e você vai perseverando. Se não perseverar... A gente teve muito enfrentamento. Quando o Michel foi consagrado pastor, várias pessoas falaram para a gente: vamos consagrar o Michel. Nós esperamos até o dia em que Deus falou através da profecia com a pastora Marli, que nós também recebemos isso no nosso coração. E mesmo assim... houve levante, houve pessoas contra. Depois foi tudo pacificado, as pessoas entenderam que era o tempo de Deus. Michel uma vez foi pregar em outra igreja, lá eles tiveram essa visão que ele também seria pastor, até consagraram ele pastor naquela igreja, na nossa foi depois. E depois, quando ele foi para a presidência, a mesma coisa. Ele era muito jovem, mas ele era muito mais preparado que pastores com muito mais idade que não tiveram esse caminhar que ele teve junto com a gente, nas experiências, no aprendizado de tudo. E assim, eu queria deixar consignado uma homenagem póstuma à minha sogra. Ela, desde o começo, assim, eu vou falar por mim, né? Não é nem só pela igreja. As pessoas deram testemunho dela. A gente chegava na igreja, a gente era bem recebido por ela, ela fez com que nós ficássemos, né? Mas mais do que isso, tudo assim que eu empreendia, nós vamos fazer escola dominical, ela estava comigo. E dava certo, não dava, ela estava ali me ajudando. Ela fazia parte da ceia. Quando ela... fazia tudo, né, junto com a tia Cida e tal. Quando ela faltou, né, que ela foi para a glória, nossa, aquilo ficou um vazio, né, para a tia Cida, para cada um de nós. E assim, a lembrança dela, sempre sorrindo, sempre estando ali, acolhendo todo mundo. Ela tinha a igreja como a casa dela, ela recebia bem as pessoas. E assim, comigo, em particular, acho que, né, tirando a Regina, é a pessoa que mais me apoiou. E sempre ela estava comigo, e sempre ela me incentivava, ela orava por mim, ela tinha eu como um filho. Então, assim, né, as pessoas não têm esse carinho pela sogra, o que estão perdendo, né? De você ser recebido numa família, você ser bem acolhido, você ter apoio espiritual. Ela já era crente muito antes de mim, ela era nossa diaconisa também. Então, assim, se eu pudesse, eu gostaria de estar dando um beijo nela agora, amém?